Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo aqui no curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Eu me chamo Nívia, e no vídeo de hoje a gente vai dar início ao módulo de reologia. Então, no primeiro vídeo do módulo, eu sempre gosto de iniciar fazendo indicação de algumas referências bibliográficas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira referência é esse livro, Reologia e Geometria, Fundamentos Teóricos e Práticos. E o segundo livro é Reologia e Escoamento de Fluidos, com ênfase na indústria do petróleo, né? Então, esse livro do Machado, que vai ser útil para vocês tanto nesse módulo de reologia quanto no módulo de cálculo hidráulico. E aqui a gente tem um resumo do que vai ser visto durante os vídeos do módulo de reologia, tá? Então, eu sei que no módulo de fluidos de perfuração vocês já são introduzidos, né, nessa parte de reologia, então você já vê vários conceitos, né, e aqui a gente vai complementar, tá? E voltando essa abordagem para uma parte mais matemática, né? Então, a gente vai ver as equações, as curvas de fluxo, de viscosidade, os gráficos, como que a gente pode obter aqueles parâmetros, então como determinar a viscosidade plástica, como determinar o limite de escoamento, tá? Entre outros parâmetros. E no vídeo de hoje a gente vai começar vendo alguns conceitos básicos em unidades de medida e também vendo regimes de escoamento ou regimes de fluxo. Tá, então começando aqui com conceitos básicos e as unidades de medida. Então, primeiro falando desse termo reologia, né? Então, reologia é uma palavra que vem do grego, né? Que reo é deformação e logia é estudo, né? Então, reologia é a ciência que vai estudar o escoamento de um líquido, né? Ou a deformação de um sólido sob a influência de forças externas, tá? E por que é importante o estudo da reologia aqui no nosso curso, né? Então, por meio da definição dos parâmetros reológicos, a gente consegue estimar várias coisas que são importantes nessas operações. Então, por exemplo, lá em cálculo hidráulico, a gente vai conseguir estimar a perda de carga, tá? Então, eu vou saber dizer quanto de pressão que eu preciso aplicar lá na bomba para colocar o sistema em circulação, tá? Eu consigo dizer quanto de pressão o fluido vai perder em cada uma das partes, né? Então, quanto que ele vai perder de pressão no interior das tubulações, quanto de pressão na broca, quanto de pressão no espaço anular, quanto de pressão ele vai perder nos equipamentos de superfície, né? Eu vou conseguir estimar a capacidade de transporte de sólidos, né, por meio da viscosidade desse sistema, a capacidade de sustentação desses sólidos, calculando a força gel, tá? Então, especificar e qualificar esses fluidos. Então, eu vou conseguir identificar se esse fluido é do tipo newtoniano, se é do tipo não newtoniano, ou seja, se a viscosidade vai variar em função da taxa ou não, né? E a partir daí, em que modelo esse fluido vai se adequar e a partir desse modelo, né, que parâmetros eu consigo extrair desse modelo, tá? Então a gente consegue uma infinidade de informações com o conhecimento desses parâmetros geológicos. E para obter esses dados, a gente vai precisar de equipamentos que sejam confiáveis e calibrados, tá? Então eu vou precisar utilizar um viscosímetro que esteja ali certificado para não obter um parâmetro com um valor errado, né, e reportar esse valor errado nos relatórios, certo? E outra coisa, a gente vai utilizar método e procedimento especial, tá? Então, vocês vão ter uma norma API quando forem fazer biologia de fluidos aquosos, vão ter uma outra norma API quando vocês estiverem trabalhando com fluidos não aquosos, né? Então é importante seguir todo esse procedimento para que esses dados sejam todos padronizados, tá? Então assim a gente vai conseguir resultados reprodutíveis, confiáveis e padronizados, tá?
E falando aqui um pouquinho de unidade de medida, tá? Então, a gente tem basicamente três sistemas de unidade absolutos, tá? Então, o CGS, o Sistema Internacional e o Sistema Inglês, tá? Então, para tempo, os três vão utilizar o segundo, né? Já para massa, o CGS vai utilizar grama, o Sistema Internacional vai usar quilograma, então os dois são mais comuns no nosso dia a dia, já o Sistema Inglês vai utilizar a libra, né? Para comprimento, CGS vai utilizar centímetro, Sistema Internacional 1 metro e o inglês vai utilizar o pé, tá? E aí o que vai acontecer, né? Durante essas medidas, muitas vezes a gente vai ter uma mistura entre esses sistemas de unidade. Isso porque o sistema inglês, que é muito utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos, veio para o Brasil, né, devido a esse grande número de empresas que trabalham no ramo do petróleo, né, e acaba que a gente tem essa combinação de unidades e muitas vezes a gente vai precisar ficar convertendo do sistema inglês para o sistema métrico ou do sistema métrico para o sistema inglês, tá? Então é bem comum a gente ter essa combinação de unidades quando a gente está trabalhando com esses dados reológicos, tá? Então aqui só para citar alguns exemplos, né? Enquanto a gente tem o diâmetro, né? O diâmetro de uma tubulação, sistema internacional, a gente tem 1 metro, a unidade de campo a gente usa polegada, né? Viscosidade, sistema internacional é Pascal segundo, unidade de campo a gente usa o CP, o centipoise, né? Que mais? Força gel, né? Força gel no sistema internacional a gente usa o Pascal, mas em unidades de campo a gente usa libra-força por 100 pé quadrado, tá? Então, é importante ter bastante cuidado na hora de resolver as equações, né? Sempre observar qual unidade que a gente está trabalhando e fazer as conversões quando necessário, tá bom? Bom, então existem basicamente dois tipos de deformação em um material, tá? A gente tem aquela deformação que a gente chama de espontânea e reversível. Quando a gente tem isso, a gente diz que o material é elástico, tá? E um exemplo bem comum, né, do material elástico é de uma mola, né? Quando eu pego uma mola e aplico uma força nela, né? Eu vou promover uma deformação nessa mola, ela vai se comprimir, né? E quando eu retiro essa força, o que essa mola vai fazer, né? Ela vai voltar para o seu estado original, tá? Então, a gente chama isso de elasticidade, tá? Então, o material, ele vai se deformar na aplicação de uma força e quando eu removo essa força, o material, ele volta ao seu estado original, tá? Então, isso é um corpo com uma deformação espontânea e reversível. E a gente também vai ter materiais que sofrem uma deformação que é irreversível, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de fluxo ou escoamento, tá? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um copo de água e eu verto essa água, eu faço essa água escoar, eu faço essa água fluir, tá? Mas quando eu retiro essa força, eu não consigo fazer com que essa água ela volte para o copo, né? Por quê? Porque essa deformação ela é irreversível, tá bom? Então, classicamente, a gente vai conseguir dividir os materiais em sólidos elásticos ideais e fluidos viscosos ideais, tá? Um sólido elástico ideal, né? Assim eu defino esse material, quando eu aplico uma tensão sobre esse material, ou seja, o que é a tensão? Força sobre área, né? Eu aplico essa tensão e esse material ele vai sofrer uma deformação que é reversível, tá? Então, quando eu removo essa força, né, o material ele volta à sua forma original. Então, ele vai se deformar elasticamente, tá?
E a proporção em que ele vai se deformar vai depender da tensão aplicada, tá? Então, quanto maior a tensão, maior vai ser a deformação sofrida. Já o fluido viscoso ideal, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer um escoamento quando ele for submetido a uma tensão, tá? E a taxa dessa deformação, como a gente está falando de escoamento, né, vai ser proporcional a essa tensão aplicada, tá? Então, materiais que vão escoar, como os líquidos e os gases, né, eles acabam se deformando de maneira irreversível, né? Então, quando essa tensão ela é removida, o corpo ele não vai voltar ao seu estado original, né? E essa energia vai sendo dissipada sob a forma de calor, tá? Durante esse processo de escoamento. E além dessa divisão entre o sólido elástico ideal e do fluido viscoso ideal, a gente também vai ter o que a gente chama de corpo real, tá? Que nada mais é do que um material que vai apresentar características tanto viscosas quanto elásticas, tá? Então, tanto de escoamento quanto de elasticidade, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de a figura do que seria um corpo real, né? Como um travesseiro, que é o que? É visco elástico, né? Então, quando eu aplico uma tensão nesse material, nesse corpo viscoelástico, ele vai sofrer uma deformação, mas quando eu retiro essa tensão, né, quando eu retiro essa força, o material ele não volta imediatamente ao seu estado original, tá? Então isso é um exemplo do que a gente chama de um corpo real, de um corpo que é viscoelástico, tá bom? E para as nossas aplicações aqui, né, para o curso, falando de fluidos de perfuração e fluidos de completação, é uma boa aproximação a gente considerá-los como fluidos viscosos, tá? Ideais. Então, considerar essa característica dos materiais como puramente viscosas, né? Vai dar bons resultados, a gente consegue aplicar os modelos matemáticos, as equações, né, e obter todos os parâmetros, tá bom? Então, para esses fluidos, a gente vai precisar conhecer algumas definições importantes, tá? Alguns parâmetros importantes, que são de tensão de cisalhamento, taxa de cisalhamento e viscosidade, tá bom? Então, a tensão, né? A gente viu alguns slides atrás que eu falei que tensão é força sobre área, né? E a tensão de cisalhamento vai ser a força por unidade de área cisalhante necessária para manter esse fluido escoando, tá? Então, aqui a gente tem uma representação, né? Então, aqui esse eixo X seria a nossa base fixa e aqui em cima a gente teria uma base móvel, tá? E aqui em azul seria o nosso material que está escoando por aplicação de uma força F aqui na horizontal, tá? Então, imaginando que esse bloco seria, por exemplo, uma resma de papel A4, né? E cada retângulo desse seria uma das folhas dessa resma. Quando a gente aplica essa força aqui na horizontal, a gente vai promover o deslocamento dessas folhas, né? Então, o material, essas folhinhas, elas vão escoando, tá? E unidades, né, para tensão. Tensão é força sobre área, então aqui no sistema internacional a gente vai ter para força quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a área vai ser metro ao quadrado, então a gente vai ficar com quilograma sobre metro vezes segundo ao quadrado, ou né, também né, Newton por metro quadrado, né, que vai dar em Pascal, tá? Então, no sistema internacional, tensão em Pascal, e no sistema inglês, a gente vai ter libra-força por pé quadrado, tá? E em campo, a unidade que a gente usa normalmente é libra-força por 100 pé quadrado, tá? Então, faz essa divisão por 100 para a gente ter valores que não sejam valores muito grandes de se trabalhar, tá? Então, a gente vai ficar com libra-força por 100 pé quadrado.
já que a taxa de cisalhamento vai ser o deslocamento relativo das camadas de fluido em relação à distância entre essas camadas, tá? Então aqui eu coloquei colorido, né? Então cada uma dessas camadas, pensando lá nas folhas da resma de papel, né? Para ilustrar que essas camadas estão se deslocando umas em relação às outras de modo paralelo, tá? Então não há mistura entre essas camadas, porque a gente está aqui em um fluxo que é laminar, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais de fluxo laminar mais à frente, tá bom? Então, taxa de cisalhamento vai ser variação de velocidade, né? Em relação à variação da distância, tá? Então, deslocamento relativo das camadas do fluido em relação à distância entre essas camadas em um fluxo laminar, tá? Então, o fluido ele vai desenvolver esse perfil de velocidades, né? Então, mais perto aqui dessa base, né, que está estacionária, a gente tem aqui no limite a viscosidade zero, e aqui em cima, que é onde a gente aplicou a força, né, a gente vai ter uma viscosidade máxima, tá? E aí, o quanto que esse material ele vai escoar, né? Qual vai ser a velocidade máxima que esse material ele pode atingir, tá? Então, isso vai depender de uma característica intrínseca do material, que é a viscosidade, tá? Então, a viscosidade nada mais é do que a resistência ao escoamento, tá? Quanto maior a viscosidade, mais difícil para escoar. Então, ele vai escoar numa velocidade menor, tá? Então, como é que a gente vai conseguir juntar esses parâmetros, né? Tensão, taxa e viscosidade, tá? Então, para unir esses três parâmetros, a gente tem uma expressão básica, tá? E Isaac Newton foi o primeiro a expressar essa lei básica da viscosimetria, tá? Que vai relacionar tensão, taxa e viscosidade, tá? Então, o que essa expressão nos mostra, né? Que tensão é diretamente proporcional à taxa e que a constante de proporcionalidade nessa equação vai ser a própria viscosidade, tá? Então, quando eu quero determinar a viscosidade de um fluido, eu faço sempre essa relação de tensão sobre taxa, tá? Então, é uma expressão geral, né? E aí aqui a gente pode chamar essa viscosidade de viscosidade dinâmica do fluido, tá bom? Para a unidade de viscosidade, então a gente vai ter aqui tensão sobre taxa, que vai gerar aqui para gente, né? Tensão a quilograma por metro vezes segundo ao quadrado, e a taxa de cisalhamento é em segunda menos 1, tá? Então a gente vai ficar com quilograma por metro vezes segundo, né? Ou aqui em Newton por metro quadrado, atenção, né? E segundo menos 1 para a taxa, a gente vai ficar com Pascal sobre segunda menos 1 ou Pascal segundo, tá? Então aqui a unidade do sistema internacional é Pascal segundo, né? O sistema inglês é libra-força vezes segundo por pé quadrado, né? Mas em campo a gente acaba utilizando o CP, tá? O centro Poise. E aí a gente vai ter a relação que um CP vai ser igual a 1 milipascal segundo, né? E 1000 milipascal vai ser igual a 1 pascal, tá? Então assim a gente consegue fazer essa conversão de CP, né, para Pascal segundo, tá? Então, Pascal segundo é 1000 vezes maior do que CP, tá? E aqui eu trouxe essas figurinhas só para ilustrar essa questão da viscosidade, tá? Então, especialmente aqui essa primeira, em que a gente tem esse fluido azulado, né? Com uma viscosidade menor do que esse fluido aqui à direita, né? Esse fluido amarelo. Então, percebam que ele tem esse perfil de ser mais espesso, de ser mais viscoso, né? Semelhante aqui
um mel, né? E esse outro aqui com a viscosidade um pouquinho menor, tá? E aqui também uma tabela com a viscosidade para diferentes fluidos a 20 graus Celsius e 1 atm, né? Só a título de comparação, tá? Então aqui a gente tem, né, a viscosidade para o gás de 0,001 cp, da água, que é o nosso padrão, a viscosidade de 1 cp, enquanto a viscosidade aqui da glicerina vai ser 1480 e do mel vai ser aqui na ordem de 10 a quarta, tá? Só para a gente ter essa relação quantitativa dessa diferença de viscosidade dos sistemas. Bom, um outro parâmetro interessante da gente trabalhar é a viscosidade cinemática, tá? Por quê? Porque ela vai expressar uma relação entre a viscosidade do material e a sua densidade, tá? E ela é interessante porque em várias equações que a gente vai precisar utilizar, a gente vai ter essa relação de viscosidade dinâmica por densidade ou de densidade por viscosidade dinâmica, tá? Então, a gente já tendo o valor da viscosidade cinemática desse fluido, a gente acaba simplificando as contas, tá bom? Então, a gente vai ter aqui para a unidade da viscosidade cinemática, vai ser metro quadrado por segundo no sistema internacional ou, né, aqui pé quadrado por segundo no sistema inglês. Outra coisa importante é a gente saber diferenciar viscosidade de densidade, tá? Porque muitas vezes faz a associação de que quanto mais denso um material, maior a sua viscosidade, tá? E é uma relação que a gente não pode fazer, tá? Por quê? Porque a viscosidade, ela quer dizer o quê? Resistência a escoamento, né? E densidade é simplesmente uma relação de massa por volume, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar que nem sempre o mais denso vai ser o mais viscoso ou o mais viscoso vai ser o mais denso, tá? Então, aqui, por exemplo, a viscosidade da água, 20 graus, é 1 cp, tá? Então, aqui eu coloquei a temperatura, porque a temperatura, ela influencia de maneira muito importante no valor da viscosidade, tá? E aqui em cima eu coloquei valores de viscosidade para diferentes óleos em função da temperatura, né? Então, primeiro percebam como a viscosidade para um mesmo óleo vai variar em função da temperatura, né? Mas aí focando aqui na temperatura de 20 graus, vejam que a viscosidade aqui vai variar de 59, né, para o óleo de soja até 73 para o óleo de canola, né? Então vejam que a viscosidade desses óleos é muito maior do que a viscosidade da água, né? Entretanto, a gente sabe que se a gente misturar a água e o óleo, que são immiscíveis, a gente vai ter na parte superior o óleo, né? Por quê? Porque ele é menos denso. Então, embora ele seja menos denso, ele vai ser mais viscoso, tá bom? Então, muito importante diferenciar esses parâmetros de viscosidade e de densidade. Bom, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre regime de fluxo, tá? Regime de escoamento ou regime de fluxo. Então, nas operações, né, da indústria do petróleo, a gente vai poder ter, por exemplo, o fluxo laminar, né, que a gente já falou anteriormente, que é quando a gente tem essas camadas do fluido que vão se deslocando paralelamente umas em relação às outras, né? Então a gente não vai ter uma mistura macroscópica entre essas camadas, né? Quando esse fluido está escoando, né? E o perfil de escoamento desse fluido, aqui por exemplo no interior de um tubo, né? Vai ser parabólico, né? A gente vai ter um perfil de distribuição de velocidade parabólico, né? Então, com uma velocidade máxima aqui no centro do tubo, né? E aqui na parede do tubo, a gente tem uma velocidade zero,
tá? A gente também pode ter um fluxo tampão, tá? O fluxo tampão, ele é um caso particular de escoamento laminar, né? Ou seja, a gente não tem mistura entre as camadas de fluido, né? Mas a diferença é que na região central, o fluido ele vai se deslocar como um corpo sólido, né? Então não vai ter diferença de deslocamento, né, entre essas camadas que estão no centro, tá? Seria semelhante ao escoamento de uma pasta de dente, né? Que vai saindo do tubo, né? Então a gente tem aquele corpo sólido que sai do tubo da pasta, tá? Então, esse comportamento é apresentado por fluidos não newtonianos, que apresentam um limite de escoamento, né? E esses fluidos vão estar numa velocidade muito baixa ou eles têm uma viscosidade muito elevada, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, suspensões de argila, cimento em água, polímeros em água, todos com esse comportamento, né, de escoamento de fluxo tampão. E a gente também pode ter o fluxo turbulento, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter um deslocamento caótico dessas massas de fluido. Então, aqui sim, a gente vai ter uma mistura entre essas camadas, tá? Então, esse material, ele vai acabar tendo essas trajetórias curvas, né, de deslocamento, e a velocidade em ponto vai variar aqui dentro de um valor médio, tá bom? E é possível determinar qual regime de fluxo por meio do cálculo do número de Reynolds, tá? Então, o número de Reynolds é uma relação adimensional em que a gente vai ter aqui no numerador densidade do fluido, diâmetro do canal de escoamento, então o diâmetro do tubo, a velocidade média de fluxo desse fluido, né? Tudo isso dividido pela viscosidade dinâmica do fluido, tá? E a gente também pode escrever o número de Reynolds em função da viscosidade cinemática, tá? Então, lembrando daquela relação, né, da viscosidade cinemática, que é a razão entre a viscosidade e a densidade do fluido, né? Aqui no número de Reynolds a gente tem densidade por viscosidade, então a gente vai ficar aqui com a viscosidade cinemática no denominador, tá? Então, tendo o valor de viscosidade cinemática, a gente também pode calcular o número de Reynolds. Então, a gente vai ter que para um fluido newtoniano, né? O que é um fluido newtoniano? A gente vai ver um pouquinho mais nas aulas seguintes, mas de maneira resumida, é um fluido em que a viscosidade não depende da taxa de cisalhamento, tá? Como exemplo, a gente vai ter a água, tá bom? Então, para esse tipo de fluido, a gente vai ter um escoamento laminar quando o número de Reynolds for menor que 2100, tá? Se esse valor for acima de 2100, mas menor que 3000, a gente vai ter uma transição do fluxo laminar para o fluxo turbulento, tá? E se a gente tiver com um número de Reynolds maior que 3000, aí a gente vai estar no regime turbulento. Bom, e para mudança, né, no regime de fluxo, quando a gente olha para a equação de Reynolds, a gente vê que a gente pode mudar, né, esse valor se a gente mudar o diâmetro do tubo, né, se a gente mudar a velocidade média de fluxo ou se a gente mudar a viscosidade cinemática, ou seja, se eu mudar o tipo de fluido, né, que eu vou estar mudando viscosidade, eu vou estar mudando densidade, tá? E se eu tiver, né, esse material escoando através de um tubo com a geometria constante, se eu tiver uma viscosidade constante, ou seja, eu estou trabalhando com o mesmo fluido, escoando em uma mesma tubulação com o mesmo diâmetro, eu consigo mudar o regime de fluxo desse fluido mudando a velocidade média de fluxo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui trabalhando com um fluido não newtoniano em velocidades muito baixas, né? A gente pode ter aqui o fluxo tampão, tá?
Se eu aumento um pouquinho essa velocidade, eu vou ter uma transição aqui do regime tampão, né, para um laminar, tá? Aumentando um pouco mais essa velocidade, esse fluido vai chegar no fluxo laminar, tá? Aumentando ainda mais, a gente vai ter aqui a transição da região laminar para o regime turbulento e nas maiores velocidades a gente vai conseguir atingir o fluxo turbulento. Então aqui para finalizar esse bloco, né, esse primeiro vídeo, eu trouxe para vocês essa questão, só para a gente trabalhar um pouquinho a questão de conversão de unidades, né? E no final a gente faz mais duas questões fazendo o cálculo de número de Reynolds, tá? Então, primeiro, né, a gente vai fazer a transformação desses valores para as unidades do sistema internacional, tá? Então, fazendo aqui de um por um. Bom, então aqui começando com a viscosidade, né? Então a gente tá 19 CP, que é a unidade de campo, e eu quero transformar para Pascal segundo, tá? Então a gente vai ver qual a relação entre CP e Pascal segundo, tá? Então aqui eu coloquei nos exemplos regra de 3, né? Porque eu achei o mais simples para apresentar, mas aí vocês podem fazer também análise dimensional, tá? Da forma que vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, aqui com regra de 3, né? Um CP equivale a 10 a menos 3 Pascal segundo, então 19 CP vai ser X, né? Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter que 1 CP vezes X vai ser igual a 19 CP vezes 10 a menos 3 Pascal segundo, tá? Então, aqui a gente consegue cortar CP com CP, e aí vai ficar com 0,019 Pascal segundo, tá? Então, a gente divide esse valor, né, de CP por 1000 para encontrar em Pascal segundo. Aqui a tensão de 100 PSI para Pascal, tá? Então, aqui eu coloquei uma relação, né? Quilopascal é igual a 0,1450 PSI. Então, aqui 0,1450 PSI é quilopascal e o quilo é 1000, né? 10 elevado a 3. Então, 0,1450 PSI equivale a 1000 pascal, né? Então, 100 PSI vai equivaler a X, né? Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ficar que 0,1450 vezes X vai ser igual a 100 PSI vezes 10 elevado a 3 pascal. Então, fazendo aqui a divisão, a gente vai cortar aqui PSI com PSI e vai ter aqui esse valor da pressão em Pascal, né? Então, por isso que em campo é dado preferência ao PSI, tá? Então, porque se a gente tivesse trabalhar aqui com Pascal, né, a gente teria que trabalhar aqui com 689.655, né? Então, é muito mais simples trabalhar com valores menores, tá bom? Aqui a gente vai ter a tensão em libra-força por sempre quadrado para transformar em Pascal, né? Então, aqui a gente vai ter a relação 0,4788 Pascal equivale a 1 libra-força por sempre quadrado, e daí a gente consegue fazer a relação, né? Então, 2,5 libra-força por sempre quadrado vai ser x. Fazendo a multiplicação cruzada, né? Então, 1 libra-força por sempre quadrado vezes x vai ser igual a 2,5 libra-força por sempre quadrado vezes 0,4788 Pascal, tá? Então, fazendo essa relação, a gente vai encontrar um valor de 1,2 Pascal. Aqui, para finalizar, a gente vai ter a viscosidade cinemática, que está em 10 cm/Stoke, para a gente transformar em metro quadrado por segundo, tá? Então, aqui eu trouxe a relação em Stokes, equivalendo a centímetro quadrado por segundo, para a gente aprender também a trabalhar com esses fatores multiplicativos, tá? Então, aqui a gente tem, primeiro, né, o valor dado, né, 1 cent-Stoke vai equivaler, né, igual a centímetro quadrado por segundo, né, e eu quero transformar primeiro Stoke para cent-Stoke, tá? Então, eu coloco aqui o cent desse lado
E para não mexer na igualdade, como o cent é 10 a menos 2, eu vou e multiplico aqui também por 10 elevado a 2, tá? Então aqui cheguei no cent-Stokes. Então agora eu vou olhar aqui para esse outro lado, né? Que é transformar de centímetro quadrado por segundo para metro quadrado por segundo, né? Então vou pegar aqui o cent, que é 10 a menos 2, e vou deixar aqui o menos 2 em evidência, né? Como esse menos 2 aqui está elevado aqui, né, com esse metro quadrado, então vai ficar aqui 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, tá? Então, já cheguei aqui nas unidades, cent-Stokes e metro quadrado por segundo. Eu só vou pegar esse 10 elevado a 2 e vou passar aqui dividindo, tá? Então, vai ficar aqui 10 a menos 4 dividido por 10 elevado a 2, né? Então, a gente tem aqui mesma base, vai conseguir subtrair esses expoentes e vai ficar aqui que 1 cent-Stokes é igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, tá? Então, encontrada essa relação de cent-Stokes para metro quadrado por segundo, aí eu consigo fazer a transformação, né? Aí eu venho aqui, ó, 1 cent-Stokes é igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, então 10 cent-Stokes vai ser x, né? Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar que o valor vai ser igual a 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, tá? Então, assim a gente conseguiu preencher, né, todos aqueles valores com unidades do sistema internacional, né? Assim a gente consegue fazer todas aquelas transformações, tá bom? E aqui a gente vai ter o cálculo do número de Reynolds, tá? Então é pedido, calcule o número de Reynolds e identifique se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo-se que em uma tubulação com diâmetro de 4 centímetros escoa água com uma velocidade de 0,05 metros por segundo, tá? Então, primeiro, o importante é a gente padronizar esses valores para um sistema de unidades, tá? Então, aqui eu vou padronizar todo mundo para o sistema internacional. Então, a gente tem a velocidade já no sistema internacional, né? E o diâmetro está em centímetro, então a gente precisa passar para metro, tá? Então, fazendo aqui 4 centímetros, o cento é 10 a menos 2, né? Fazendo essa multiplicação, a gente fica com 0,04 metros, tá? Então, a gente ficou aqui com o diâmetro no sistema internacional, né? Então, tá faltando para a gente o valor de densidade e de viscosidade, né? Como é a água, a gente tem um valor bem conhecido, tá? Então, densidade da água vai ser 1 grama por ml e a viscosidade 1 cp, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é converter para o sistema internacional, tá? Então, primeiro a densidade. Então, primeiro aqui 1 grama, né, por centímetro cúbico, que é 1 grama por ml. Então, aqui em grama, a gente vai passar para quilograma, né? Então, coloquei aqui o K. Então, para deixar o valor aqui, não mexer no numerador, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, né? Então, primeira parte feita. Então, aqui no denominador, eu quero passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, eu coloco aqui, né, do centímetro, eu coloco 10 a menos 2. Aí, esse 10 a menos 2 elevado a 3, né, vai ficar 10 a menos 6, tá? E daí, fazendo essa divisão aqui, a gente vai ficar, né, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 3, né? E o 1 dividido por 10 a menos 3 vai ficar igual a 1.000, tá? Então, essa densidade vai ser de 1.000 quilogramas por metro cúbico. E da viscosidade, né? 1 cp é igual a 1 milipascal segundo, né? Então, isso vai ser igual ao quê? A 10 a menos 3 pascal segundo, né? Então, divido por 1.000, tá? Vou transformar de cp para pascal segundo. Então, tendo posse desses valores, a gente vai substituir aqui para o número de Reynolds, né? Valor de densidade, diâmetro do tubo, velocidade e aqui viscosidade, tá? Como eu estou trabalhando aqui todo mundo no sistema internacional, então eu sei que o número de Reynolds vai dar um valor adimensional, tá? Estou fazendo uma conta que vai dar um valor correto, tá? Mas aqui eu deixei a relação, olha só, Pascal segundo é igual a metro a menos 1 vezes quilograma vezes segundo a menos 1, tá? E também deixei a relação aqui, tá?
o Pascal segundo está aqui entre parênteses, né? E a gente consegue cancelar aqui todas essas unidades, de forma que o número de Reynolds fique adimensional, tá? Bom, e como a gente tem o número de Reynolds de 2000 e a gente está trabalhando com a água, que é um fluido newtoniano, a gente vai ter aqui um escoamento laminar, tá? E para finalizar, a gente tem essa questão aqui que diz: um determinado líquido com densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico escoa por uma tubulação de diâmetro de 3 centímetros com a velocidade de 0,1 metros por segundo. Sabendo-se que o número de Reynolds é 9.544,35, determine a viscosidade dinâmica do líquido, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente do anterior, porque ele dá o número de Reynolds, mas ele pede a viscosidade, tá? Então, aqui a gente vai passar o número de Reynolds dividindo, né? Vai isolar aqui a viscosidade e substituindo aqui os valores. Então, aqui densidade do fluido, né? Quilograma por metro cúbico. O diâmetro estava em centímetro, a gente passa aqui para metro, né? Então, daqui duas casas, que é 10 a menos 2. A velocidade média de fluxo também está no sistema internacional, 0,1, né? E o número de Reynolds adimensional, tá? Então, fazendo isso, a gente consegue encontrar o valor da viscosidade dinâmica aqui no sistema internacional, que é Pascal segundo, tá? Já está todo mundo no sistema internacional, então a gente fica aqui com Pascal segundo, tá bom? Então, assim a gente encerra o primeiro vídeo do módulo de Reologia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!